Quantos de nós deseja crescer espiritualmente? É tão importante que o crescimento espiritual, Pedro ele traz isso como, faz uma simbologia como uma criança recém-nascida. No capítulo 2, no versículo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. É tão importante que Pedro ele está aconselhando os irmãos do primeiro século para que eles pudessem vencer toda a perseguição daqueles dias, toda a adversidade daqueles dias, até mesmo os seus temores e o desânimo, porque uma caminhada com Cristo, onde havia uma grande perseguição, muitos deles desanimavam por perder os seus lares e suas propriedades, e o governo sufocar eles a tal ponto de muitos passarem anos em cavernas escondidos para não morrer, e muitos que eram pegos, as suas vidas eram ceifadas. Então Pedro ele traz para esses irmãos e também uma advertência para nós, como crescer e como ter mantimento para vencermos todas as lutas e obstáculos da nossa vida. Nós precisamos desejar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Pedro traz essa demonstração porque uma criança, quando nasce, é um leite que é o responsável por uma nutrição. Ele é o mantimento para o crescimento desta criança. E assim como o leite ele é de suma importância para o desenvolvimento, para nutrir, para o crescimento, para o estado saudável de uma criança, ele diz que a palavra de Deus ela é necessária. A palavra de Deus ela é de suma importância para que nós venhamos crescer espiritualmente, crescer no conhecimento, crescer na graça. Então você que está me ouvindo nesse momento, que está desanimado, abatido, apático, desiludido, quase desistindo da caminhada, quer fortalecer-se, se alimenta do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Uma pergunta que não quer calar, quando você diz assim, mas como é que eu posso crescer espiritualmente? A parte B desse versículo, Pedro diz assim, que nós devemos nos alimentar do genuíno leite espiritual para o crescimento, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. O salmista, no Salmo 1, no versículo 2, como eu disse, isso aqui é uma simbologia, e o que Pedro está mostrando é que a palavra de Deus ela é alimento para as nossas vidas, para crescimento. E o verso 2 do Salmo 1 diz assim, antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e em sua lei medita dia e noite. Observe também na carta de Paulo aos irmãos de Corinto, na segunda carta, no versículo 17, Paulo diz assim, portanto, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma prova de que nós nos alimentando da palavra de Deus, nós vamos crescer, a nossa mentalidade ela vai mudar, a nossa percepção das coisas ela muda, o desejo por aquilo que nos afasta de Deus também vai mudar, e o que nós vamos ansiar, na verdade, é por uma busca maior de Deus. E por que o desânimo às vezes ele abate as pessoas? É justamente a ausência dessa busca, a ausência desse alimento. Você não tem se alimentado o suficiente da palavra para que haja, para que você possa nutrir. E quando você não se alimenta da palavra, é como uma pessoa que não se alimenta
dos alimentos necessários para trazer uma substância para o corpo, então você vai ficar debilitado. Da mesma coisa é o cristão, ele precisa se alimentar da palavra, ele precisa estudar a palavra, ele precisa ler, ele precisa estar meditando e orando, jejuando, pedindo a graça de Deus para que o Senhor venha assim estar com ele em todos os momentos da sua vida, lhe dando condições para que ele possa vencer cada obstáculo. E o mais importante de tudo isso é saber que a sua vida espiritual, ela é uma vida espiritual saudável, porque você tem nutrido dos alimentos necessários para este crescimento. Então, querido, se alimente da palavra, ore e busque a presença de Deus para que você tenha sucesso em tudo aquilo que você for fazer, que Deus esteja sendo o seu consolo